Pois é, amigos e amigas, para a surpresa de uns e a tristeza de tantos outros, chegamos ao final da famigerada rodada 11 do Ragnarok. Chegamos à conclusão do capítulo final, de Simohair, a Morte Branca, versus Loki, o Deus das Mentiras. E esse capítulo é provavelmente o mais polêmico e talvez decepcionante, por que não, de Shumatsu em muito, mas muito tempo. Então vamos logo falar dele. Então já pega aí o seu almoço, se prepara na sua cadeira e vem comigo para análise do polêmico capítulo 105 de número 7.49, a conclusão de Simo vs Loki, aqui no canal do Shakestein. Começamos o capítulo com o Jack, o nosso querido Jack, não na sala que ele estava vendo a luta, mas no seu aposento no Valhalla, o mesmo lugar que vemos no seu spin-off quando Brunilda vai recrutá-lo. Isso aqui, acreditem ou não, é uma cena pós-rodada 11, até mesmo pós-Ragnarok terminar. Shumatsu já usou esse recursinho de entrevista, que é o que o Jack meio que tá fazendo, falando com o telespectador. O Ares mesmo já deu 2 entrevistas no mangá, e ainda teve o Haggis, aquele fanboy do Leônidas, e vários outros espartanos dando entrevista também no flashback do Leônidas. Às vezes esse tipo de recurso é só um jeito do mangá exprimir as suas ideias de maneira mais dinâmica pro leitor, e às vezes é realmente algo que vai ter depois do Ragnarok, quem sabe, por que não? Enfim, Jack começa falando do primeiro plano do Loki, aquele plano que acabou não dando certo, pois Loki leu errado a força do seu oponente. Jack chama isso de plano diabólico, dizendo que nunca passou pela cabeça dele que aquele Loki tomou um tiro, era uma duplicata falsa. E ele explica que mesmo com esse olho ele não conseguiria identificar a falsa duplicata, afinal ela tinha emoções, que é o que ele capta com o seu olho, diferente das réplicas vazias que o Loki fez do Odin, Thor e Hércules, por exemplo, que não tinham emoções. Porém, o que fez o coração e alma de Jack tremerem veio após isso, o que ele chama de uma batalha lendária de ataque e defesa que durou 7.49 segundos, e é daí que vem o nome do capítulo. E sim, daqui em diante o capítulo irá durar apenas 7.49 segundos, nem 8 segundos completos. Esse é o nível da precisão do final do confronto de Simo e Loki, onde erros e acertos serão decisivos em um intervalo curtíssimo de tempo, e com isso voltamos ao combate. E já aproveitando aqui para deixar para você o recado de, por favor, se você tá gostando desse vídeo, tá gostando da análise, curte Shumatsu no Valkyrie principalmente, então por favor se considere se tornar um inscrito aqui do canal do Shakestein. Aqui o canal é todo focado, seu conteúdo é todo focado no mangá de Shumatsu no Valkyrie, no mangá de deuses e humanos, então a gente vai ter vídeos dos mais variados tipos. Se você curte esse mangá especial e mágico que é Record of Ragnarok e quer acompanhar as rodadas futuras com uma análise intrincada de cada capítulo, super completa, super certinha de cada capítulo, então por favor se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a chegar na meta de 7.000 inscritos, que é a meta atual do canal. E se você já é inscrito ou se tornou inscrito, também considera, por favor, dar o like aí e hypar o vídeo, se você tiver no celular, para apoiar aí o vídeo a chegar a mais pessoas e o canal poder crescer cada vez mais, beleza? Voltamos então à análise do capítulo aqui com o corpo de Hércules caído no chão e Loki, que sofreu um tiro, com um sorriso diabólico, dizendo que confiou em Simo e justamente por isso seu plano foi perfeito. Então vemos o mangá explicando o plano atual do Loki. Enquanto seu clone sumia e todos pensavam que Loki havia morrido, o verdadeiro Loki vestiu o corpo do Hércules como uma roupa mesmo, e quando atacou, confiou que Simo seria tão preciso que atiraria diretamente no coração do Hércules, que pela diferença de tamanho entre eles, acabaria acertando o ombro do Loki, e é exatamente isso que aconteceu. Detalhe legal pro plano do Loki que, como a arte que mostra, ele também pensou na possibilidade do Simo atirar na cabeça do Hércules. Se ele tivesse atirado na cabeça, mesmo pela diferença de tamanho, o Loki acabaria morrendo se ele tivesse ido literalmente de frente, ali reto, pro Simo. Por isso, o Loki avançou com o corpo levemente tensionado para a direita, aí como vocês podem ver, ele tá levemente tensionado para a direita durante o seu avanço. Assim, se o Simo tivesse atirado exatamente no ponto da testa, teria apenas relado no rosto do Loki ali e não teria o matado. Bem esperto da parte do Loki fazer justamente essa tensionada ali no corpo na direita para evitar um headshot. Então, quando ele criou esse corpo do Hércules para vestir, ele também dissipou uma névoa negra atrás do Simo, onde ele summonou aqueles 2 Loki e Thor falsos. E então, indo pro plano como ele deveria seguir de sequência, quando o Simo se virasse para atirar nesses 2 clones, o Loki sairia ali, do clone Hércules, que pressupostamente estaria caído no chão, depois do tiro do Simo, e mataria o atirador com um ataque arrancando a sua cabeça. Essa era a parte final ali do plano diabólico do Loki.
E antes de a gente seguir o capítulo, vamos falar um pouco desse plano do Loki. Pra quem acompanhou as minhas reações na live de spoilers aqui do canal, ou no canal do Libélula, né, ou também no Discord, por que não, né, viu eu falando bastante mal dessa estratégia do Loki, dizendo que eu achei ela um tanto quanto burra, mas honestamente, lendo o capítulo e pensando um pouquinho, eu mudei minha visão. E por isso que tá muito importante aí pra você também esperar pra ler o capítulo, né, tirar a sua análise só quando conseguir ler o capítulo. Eu fui meio emocionado e acabei falando o que na minha visão é uma besteira atualmente. Assim, quando a gente falava de Loki e os seus potenciais planos e estratégias, eu, pelo menos, sempre vi ele como alguém com potencial de ser mais adaptativo e esperto que personagens como Kim e o Ares e traçar planos melhores do que Tesla e Jack, né? Por exemplo, eu até citei esse tipo de coisa em vídeos de análise aqui anteriormente, mas essa estratégia final dele, pra mim, não foi algo, né, nesse nível que eu esperava, porém, também não foi ruim, né? Uma estratégia focada numa subversão de um ataque por trás, né? O Loki simula que o ataque verdadeiro era o Loki e o Thor, né, ali falsos, né, forçando o Simon a atirar nele e fazendo com que o Simon pense que seria impossível o Loki vir do ponto em que ele havia atirado. Afinal, aquele Hércules acabou de tomar um tiro. O Loki usa aqui diversas condições estabelecidas durante o combate, que, por exemplo, né, os clones não sobreviveriam a mais de um tiro. Então, quando o Simon atira em um clone, ele já deveria logo, né, se virar para os outros clones ali e nem se preocupar com esse clone Hércules. Ou ele também, né, usa habilidades como a de compartilhar a visão para ver o combate por cima, né? Ele vê ali o combate por cima por meio do corvo para justamente ele não precisar levantar a cabeça e realmente, né, demonstrar ali por cima que aquele Hércules não estava morto. E sem dúvidas é um plano diabólico, mas eu esperava mais do Loki. Eu esperava mais do deus mais astuto dos céus. Mas eu vou comentar mais sobre a minha expectativa e, sinceramente, a minha decepção com esse personagem aqui em outro momento do vídeo. Por enquanto eu mantenho que sim, pra mim a estratégia final do Loki foi bem legal. Ela repete a mesma questão de pegar o Simon pelas costas, né, que teve na primeira estratégia, mas um pouco mais bem elaborada. Não é exatamente o tipo de plano que eu esperava do Loki, né, ele repetir duas vezes a parada de pegar o cara ali pelas costas. Eu acho pelo menos que o Jack tinha planos muito mais interessantes, mas isso aí fica pro futuro do vídeo. Bom, voltando pro capítulo, Loki admite que o Simon foi o oponente mais poderoso que ele já enfrentou, mas que ele o mataria ali, dizendo para o Simon se virar, mas o Simon não se virou. O cronômetro marcava 4 segundos e 58 centésimos quando Loki percebeu que o Simon não tinha se virado para os clones, que ele estava mirando exatamente na direção do corpo caído de Hércules, né, do verdadeiro Loki. Simon então usa mais uma vez o contrato do Deus da Morte e sacrifica o seu pâncreas para mais um tiro, dizendo que nunca se confundiria na dor de tirar uma vida. E já aqui, cara, eu achei genial essa explicação de como Simon percebeu que aquele Hércules não havia morrido, utilizando ali, né, os traumas do Simon de tirar vidas e sentir a dor de cada um que ele tirou a vida. Então faz todo sentido lógico, agora que ele atirou naquele Hércules, ele não sentir a dor que ele sempre sentiu. É algo instintivo, místico, por que não, né, talvez, mas muito bem utilizado, pois pega ali o flashback dele, né, o seu trauma, né, e transforma essa desvantagem em uma vantagem, num plot point muito importante e interessante pra luta. Eu particularmente adorei o motivo de por que o Simon não caiu nesse plano do Loki. 5 segundos e 38 centésimos. Chamando o Simon de monstro, Loki usa sua habilidade de troca de locais e troca com o corvo que ele estava usando antes, aparecendo no ar e atacando o Simon no ar com a sua foice, dizendo que vai ultrapassar o Simon. Aos 7 segundos e 45 centésimos, a foice do Loki cruza o ar, enquanto o Simon reage e atira em Loki. A bala e a foice passam uma do lado da outra e as memórias começam a tomar a mente do Loki, dizendo que desde que a conheceu a Brunhilde, seu sorriso sempre o fez feliz, agradecendo ela por sorrir sempre, dizendo que tem algo que ele queria falar pra ela. E enquanto a bala de Simon Raiha cruza o ar, Loki diz: "Eu te amo." E então... o corpo do Loki cai no chão enquanto Simon se ajoelha exausto, e parecendo até fazer um sinal de respeito ao adversário caído. O narrador completa: naquele dia, o recorde de Simon Raiha de maior número de abates na história da humanidade havia sido atualizado. E então, Simon Raiha encerra a luta contando 543 abates. Enquanto Brunhilde chora pela morte do Loki e Simon Raiha cai no chão, Heimdall narra a vitória da humanidade. Loki vs Simon Raiha. Duração da partida: 8 minutos e 43 segundos. Movimento decisivo: técnica de sniper anti-deus, resplendor do céu, Ukon Vansara. Humano 6, deuses 5. E a nota do editor:
perturbando o coração de todos que observavam, o bobo da corte se desfaz na morte. E minha nossa, quanta coisa pra comentar nessa reta final. Então vamos lá, né? Bora lá comentar essa reta final desse round 11, hein? Bom, primeiro, né, desse ato do Loki que, após ser descoberto, trocou de lugar com o Corvo, algo que surpreendeu muitos que viam a luta ali, né? Aqui, ao mesmo tempo que eu vejo isso sendo uma estratégia tanto do Loki, um evidente feito de cair de batalha, especialmente no sentido de adaptar, né, e se improvisar ali, né? Também é o Loki fazendo o que talvez tenha ceifado a vida dele. Afinal, ele foi pro ar inescapável, né? Ali o Loki não poderia reagir às balas do Simo e também não poderia desviar porque ele tava no ar, né? Na rodada 10 mesmo, nós vimos o Okita Suji fazendo basicamente a mesma coisa. Ele pula no ar pra desviar do Ama no Magashi Tsusanoi e vai para o dito céu inescapável. Mas ele tinha um plano, né? Ele joga a espada dele no pé de Susanoo e aproveita pra forçá-lo a errar o seu ataque do Ama no Magashi. Aqui o Loki meio que não teve um plano improvisado rápido o suficiente. Ele poderia ter trocado pros planos de Loki e Thor, mas também poderia tomar um tiro, né, se ele fosse avançar. Então, honestamente, eu diria que o plano do Loki foi ótimo, foi muito bom mesmo, mas no momento que o Simo não se virou, ele tava fadado a morrer. E como comentei, eu gostei muito da justificativa que o mangá deu pro Simo saber que não havia matado o clone Hércules, e acredito que aí mora o real erro do Loki que realmente ocasionou na morte dele. Ele não fez uma estratégia merda ou foi genuinamente burro. Não, o plano dele foi muito bem orquestrado, distante do que eu esperava, né, de fato, mas ainda assim bem orquestrado. Como também tinha um plano bem feito se não fosse por essa característica do Simo de sentir a dor de matar alguém. E é exatamente aí que eu acho que o plano do Loki falhou. E já aproveitar para passar, né, um pouco do que eu acho que essa luta pode ter de ideologia. O Loki fez um plano confiando que o Simo acertaria o coração do clone, como ele mesmo fala, né, ele confiou na habilidade do Simo. O problema é que o Loki só confiou, ele só se importou com a parte objetiva do Simo, a sua força de combate, a sua previsão, o seu poderio, né, no campo de batalha, não com os sentimentos e emoções do próprio lutador. Loki não levou em conta sentimentos, emoções, traumas, ele não buscou entender quem era Simo Hayah, quem era o oponente que ele estava lutando, por que esse oponente estava lutando, e por isso que pra mim o Loki perdeu. Os outros lutadores do Ragnarok, ou eles se conectavam automaticamente com os lutadores adversários por serem parecidos, ou buscavam compreender as suas ideologias. Por exemplo, o Apollo pergunta pro Leandros por que ele tá lutando, ou até o Sasaki tenta entender o tipo de pensamento que o Poseidon tem. Não sempre esses personagens eles perguntam isso por motivos de estratégia, claro, né, mas muito por elas também, né. O Beelzebub, por exemplo, só venceu o Tesla porque ele compreendeu quem o Tesla era e entendeu que, sendo o gênio que o Tesla é, ele não faria do seu ataque final na rodada apenas uma chuva de socos aleatória. O próprio Bell fala isso no final da rodada. Agora aqui, apesar do Loki ter colocado o Simo como seu oponente mais poderoso e ter confiado na técnica dele, ele não buscou compreender quem era Simo Hayah, e eu particularmente vejo isso como mais um traço de egoísmo e individualismo do Loki, e só se importa com ele e com as suas emoções. Ele não liga para emoções dos outros, ele não se importa de sacrificar os outros pelos seus próprios interesses. Então levar em conta coisas como emoções alheias nos seus planos nem era algo que ele pensou. Ao menos, né, eu tirei essa interpretação de por que o Loki acabou perdendo. E aí você pode fazer um paralelo aí do Loki ser o individualista, enquanto o Simo é aquele que se coloca no lugar dos outros, que tem a empatia, né, que sente a dor de tirar a vida de alguém, enquanto o Loki ali é o cara egoísta, é o cara individualista que não se importa com a emoção dos outros, não se importa com o sentimento dos outros, né, e faz tudo ali pelo seu bel prazer, pela sua vontade pessoal. Inclusive o Simo Hayah é provavelmente o único personagem, ou um dos únicos, né, que não cairia nesse plano do Loki, pois no final, o Simo é um dos únicos que sente a dor de tirar uma vida. Isso provavelmente vai ser bastante enfatizado no próximo capítulo, onde vão explicar algumas coisinhas. Primeiro que o próximo capítulo provavelmente vai ter bastante daquela demonstração de impacto, né, do Loki ter morrido, né, a reação da plateia, dos deuses, né, e claro, explicações. Primeiro, eu espero que alguns personagens demonstrando ali como o plano do Loki foi engenhoso, e provavelmente constando que se não fosse o Simo Hayah, Loki teria enganado qualquer um, deixando bem claro que Brunhilde estava certo na sua frase de que Simo era o único na história da humanidade que poderia vencer o Loki. Outra coisa que eu espero que possa ser explicada no próximo capítulo é o que a bala final do Simo fez. Para quem não percebeu, cada tiro do Simo na rodada meio que tem uma função específica. A primeira dele tem a área de alcance e a alta velocidade de dispersão, a segunda tem a potência de ataque, capaz de quebrar a parede de escudo ali, né, do Loki, a terceira tem a velocidade divina, e essa quarta não pareceu ter nada
nada de especial. Vamos ver se o próximo capítulo pode explicar um pouquinho do que pode ser esse quarto tiro do Simo, né? Se ele teve alguma coisa especial nele. Enfim, esse capítulo 5 eu particularmente gostei bastante. Gostei dele começar com o Jack, ele criando uma expectativa no leitor pra como a luta vai terminar. E gostei do recurso da luta de um cronômetro, né? Criando ali a tensão a todo instante. Agora, infelizmente, esse capítulo pra mim não salvou a luta como um todo. Ela ainda tem alguns problemas que eu vou elaborar aqui rapidamente. Primeiro, ela ser totalmente unilateral. Muitos já estão ligados que vimos essa luta no ponto de vista do Loki, realmente. E sendo ele o cara ardiloso que é, não acho que foi uma boa ideia isso de a gente ficar no ponto de vista do Loki. O fato de constantemente a gente ter exposições dos seus planos antes deles acontecerem acaba tirando muito do impacto da gente ver esses planos em ação. Diferente do Jack, né, onde a gente só entendia o que aconteceu depois de acontecer. Isso contribui com aquilo que eu falei do Loki não parecer esse gênio astuto que na prática ele devia ser. Até porque contra Simo nenhuma das suas estratégias funcionou. E se for analisar bem, Simo nunca esteve na desvantagem real em nenhum momento do combate. O que diz muito, tanto do Loki, mas principalmente do próprio Simo e da Brunhilde também, é claro. Outro problema dessa luta pra mim é o personagem do Loki. Cara, ele sem dúvidas tinha muito potencial, ele tinha um potencial pra ser um ótimo personagem. Eu comentei isso diversas vezes aqui nos vídeos de análise, de como, né, o seu personagem podia seguir ali pra uma rota de se redimir, de sair da obsessão que ele tem da Brunhilde, ou então, né, se entregar totalmente a essa obsessão. Mas meio que não foi nenhuma e nem outra, o Loki não teve nenhum desenvolvimento real aqui, né, e basicamente, exceto pela interpretação que eu falei ali de ele não considerar os sentimentos do Simo no seu plano final, a gente não teve realmente nenhum embate ideológico entre o Loki e o Simo. Inclusive, os momentos finais de Loki só tem como conclusão do seu personagem o deus das mentiras sendo sincero, sendo verdadeiro, né, com os seus sentimentos, dizendo finalmente que ama a Brunhilde. É uma conclusão legal, mas que poderia ter sido muito melhor construída para essa apoteose de sentimentos aqui desse capítulo. E outro problema da luta para mim é que ela é muito curta, não no sentido do tempo factual que ela passou, tanto faz se foi 8 minutos, 7 minutos, 9 minutos, acho que tá até bom aí esse tempo de 8 minutos. E sim, o problema é o que a gente viu da luta, né? O Loki cria um exército, o Simo atira neles, o Simo atira no clone do Loki, o Loki aparece atrás dele, faz a estratégia final, ela falha, o Simo atira e mata o Loki. Claro, dá pra fazer esse mesmo resumo tosco com todas as lutas do Ragnarok, mas o meu ponto é que o Simo e o Loki tiveram muita pouca trocação, não só no sentido físico, mas também no sentido de combate, né? Muita pouca tentativa e erro, muita pouca inversão ali, né, de quem tá na vantagem, né? O Loki podendo entrar na vantagem, o Simo ficando na desvantagem, o Simo voltando à vantagem, aquela troca de tentativa e erro que a gente tem em vários rounds do Ragnarok. Só esse finalzinho que a gente teve algo assim, né, do Loki parecer estar na vantagem, e aí o Simo voltar à vantagem, o Loki parecer na vantagem, né? Não à toa que esse foi o melhor capítulo da luta, pelo menos, né, pra mim, esse capítulo 105 foi o melhor do combate deles. Mas essas são as minhas críticas resumidas à luta. Eu ainda vou elaborar elas aqui no canal e chegar ao meu veredito se essa foi, no geral, uma boa luta ou não. E eu vou fazer isso numa live aqui no canal amanhã, se você estiver vendo esse vídeo na data do dia de lançamento. Então se junte aí a mim na live pra gente ler o round inteiro, né, o round 11 de Simo Häyhä vs Loki, juntos, e dar assim uma análise dessa rodada. Enfim, e é isso. O deus das mentiras Loki está morto e Simo Häyhä trouxe a vitória para a humanidade no placar de 6-5, uma virada épica que eu honestamente não esperava. Eu já tinha comentado aqui no canal como eu achava que o Loki iria ganhar muito pelo fato de que seria um desperdício, na minha visão, não utilizar o fato da humanidade estar a um ponto da destruição como um caminho narrativo. Mas o mangá aparentemente não vai seguir esse caminho, e sim, né, que os deuses vão estar a um ponto do seu orgulho ser permanentemente destruído. Eu, sei lá, eu geralmente não acho que tão interessante, mas vamos ver o que o Shumatsu tá cozinhando aí, vamos ver o que nos espera no futuro. Claro, eu vou fazer o clássico vídeo teorizando qual vai ser a rodada 12, então se quiserem saber qual que é a minha aposta, se inscrevam aí no canal pra receber o vídeo, beleza? Eu tô cada vez mais, a cada dia que passa, pensando que talvez, cara, seja realmente o Odin o próximo a lutar, mas eu vejo muito o próximo capítulo, ou quem sabe o capítulo depois desse próximo, né, sendo o Anubis querendo lutar e o Odin querendo lutar, e eles, quem sabe, tendo um embate divino ali, né, uma rixa pra ver quem vai lutar. Seria muito interessante. Agora que terminamos a análise, eu quero saber de você, o que achou aí do capítulo 105, o final de
Simo Raiha versus Loki. Comenta aí o que achou dessa polêmica conclusão e não se esquece do like e inscrição. E aliás, muito obrigado a todos que acompanharam o canal nas análises dos capítulos dessa rodada. Analisamos juntos a rodada inteira do Round 11, do começo até o final, né? Lá do capítulo 98, onde foi de fato anunciada ali, né, a luta de Simo Raiha vs Loki, até agora o final do combate. Então, muito obrigado pelo apoio de todos vocês que tiveram aqui nessa trajetória de mais de 6 meses analisando esse combate do Ragnarok, beleza? Tamo junto e muito obrigado. Como sempre, um agradecimento aos boosters do servidor Discord e aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Dark, Alexei Dan, Nada, Omni, Arthur Luiz e Apolo, Imperadores Celestiais, Martin UD e Nintendo Nada, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.